O Corinthians tomou uma decisão que pode mudar completamente o rumo dessa crise nos bastidores, e não foi pequena. Depois de nova reunião interna, o clube decidiu abandonar a ideia de justa causa e avançar imediatamente para uma rescisão amigável com José Martínez. Isso mesmo, amigável. E essa palavra muda tudo no cenário. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei, porque aqui você entende o que está acontecendo de verdade nos bastidores do Corinthians, com análise, contexto e informação completa. O que aconteceu foi o seguinte: a diretoria se reuniu novamente para discutir o futuro do volante venezuelano, após toda a polêmica envolvendo a lesão no joelho esquerdo e o atraso na reapresentação ao CT Joaquim Grava. Internamente, o clima já era considerado insustentável, não havia mais ambiente para permanência. O contrato de Martínez vai até dezembro de 2027, ou seja, o Corinthians teria ainda quase 2 anos de vínculo com o jogador. E aí entra o ponto central: se o clube optasse por uma rescisão por justa causa e perdesse eventual disputa trabalhista, o prejuízo poderia ser enorme. Por isso, o departamento jurídico recomendou cautela. O Corinthians até estudou a justa causa, principalmente depois da divulgação de imagens do jogador participando de um jogo festivo na Venezuela poucos dias após a final da Copa do Brasil. Vídeos mostram Martínez com proteção no joelho, o mesmo que agora será operado por rompimento de ligamento cruzado anterior. Só que existe um detalhe crucial: no contrato do atleta não há cláusula que proíba a participação em jogos comemorativos durante as férias. Isso enfraquece bastante qualquer argumento jurídico baseado apenas nesse ponto. Além disso, assim que soube da possibilidade de justa causa, Martínez se posicionou nos bastidores. Alegou que a lesão teve início ainda na final da Copa do Brasil contra o Vasco, no dia 21 de dezembro no Maracanã. Segundo ele, houve troca de mensagens com médicos do clube durante o período em que esteve na Venezuela, indicando que o departamento médico já tinha conhecimento do incômodo. Isso complica o cenário. Se o clube sabia do problema antes da viagem, o argumento de ocultação perde força, e é exatamente por isso que a diretoria optou pelo caminho menos arriscado. Em vez de entrar numa guerra jurídica longa e cara, decidiu chamar os representantes do jogador para buscar um acordo. Mas atenção, amigável não significa sem custo. Na próxima parte eu vou explicar o que pode estar sendo negociado nessa rescisão, qual é o trunfo que o Corinthians tem na mesa e como o atraso de mais de 30 dias na reapresentação pode pesar nessa negociação. Perfeito! Agora a história começa a ficar ainda mais delicada. Parte 2. Se a justa causa era um caminho arriscado, por que o Corinthians acredita que pode negociar uma rescisão amigável em termos favoráveis? A resposta está em um detalhe que pouca gente percebeu no meio da polêmica. José Martínez atrasou sua reapresentação ao CT Joaquim Grava em mais de 30 dias. Não foi uma semana, não foram alguns dias de diferença, foi mais de um mês, e nesse período o clube aplicou multa contratual ao jogador. Esse é o ponto que fortalece o Corinthians na mesa de negociação, porque independentemente da discussão sobre a lesão, o atraso é fato concreto. Existe registro interno, existe descumprimento contratual e durante esse tempo fora, o quadro clínico do atleta pode ter se agravado. Isso cria margem para o clube argumentar que houve negligência profissional, mesmo que não seja suficiente para sustentar uma justa causa isoladamente. É um elemento forte para pressionar por acordo. Internamente, a leitura é clara, não há mais clima, a confiança foi quebrada, o ambiente no vestiário ficou desgastado. E manter um jogador lesionado, com recuperação longa e cenário conturbado, não interessa ao planejamento esportivo. Martínez tem 31 anos, chegou ao Corinthians em meados de 2024, após longa passagem pelo futebol dos Estados Unidos. Disputou 70 jogos com a camisa alvinegra, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Nunca foi protagonista absoluto, mas era peça importante de rotação no meio-campo. Dorival contava com ele como alternativa de intensidade e marcação. Agora o cenário mudou completamente. A cirurgia do ligamento cruzado anterior significa meses de recuperação. Dependendo da evolução, pode comprometer boa parte da temporada. E pagar salário integral durante esse período, em meio a um ambiente desgastado, pesa no planejamento financeiro. É por isso que a palavra-chave neste momento é acordo. O departamento jurídico do Corinthians e os advogados do jogador já trabalham para encontrar uma solução que evite disputa judicial.
O clube quer resolver rápido. Quanto mais tempo passa, maior a incerteza e maior o ruído. Mas existe um detalhe importante que pode mudar o desfecho. Na próxima parte, eu vou explicar qual é o risco real para o Corinthians caso a negociação desande, quanto poderia custar uma batalha trabalhista até dezembro de 2027 e por que a diretoria decidiu agir agora, antes que o caso ganhasse proporção ainda maior. Perfeito. Agora vamos entrar no ponto mais sensível de todos. Parte 3. Se o Corinthians tivesse optado pela justa causa e perdesse na Justiça do Trabalho, o prejuízo poderia ser gigantesco. E é exatamente isso que a diretoria quer evitar. O contrato de José Martínez vai até dezembro de 2027. Estamos falando de quase 2 anos de vínculo restantes. Em uma eventual derrota judicial, o clube poderia ser condenado a pagar salários integrais até o fim do contrato, além de encargos, correções e possíveis indenizações. Isso significaria milhões comprometidos sem retorno esportivo algum. E aqui entra o cálculo frio da gestão. Vale a pena entrar em uma guerra jurídica longa, com risco alto, exposição negativa e possibilidade de derrota? Ou é melhor negociar uma saída controlada agora? A escolha foi clara: controlar o dano. Internamente, a avaliação é que o desgaste já ultrapassou o ponto de retorno. A participação no jogo festivo na Venezuela, mesmo sem cláusula proibitiva, gerou desconforto. O atraso na reapresentação reforçou a percepção de descuido. A divulgação dos vídeos ampliou o debate nas redes sociais e o ambiente ficou pesado. Martínez, por sua vez, sustenta que a lesão começou na final da Copa do Brasil contra o Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã. Alega que trocou mensagens com médicos do clube ainda na Venezuela e que não houve ocultação de informação. Se isso for comprovado, a tese de justa causa ficaria ainda mais frágil. Por isso, o Corinthians decidiu agir antes que o caso virasse uma disputa pública maior, porque quanto mais tempo passa, mais versões surgem, mais exposição acontece e mais difícil fica controlar a narrativa. Existe também um impacto esportivo. Dorival teria de administrar um elenco sabendo que um jogador lesionado e envolvido em polêmica permanece sob contrato até 2027. Isso cria ruído interno, insegurança e desgaste desnecessário. O clube tenta mostrar maturidade institucional. Em vez de agir por impulso, escolheu negociar. Mas negociar não significa aceitar qualquer condição. Na próxima e última parte, eu vou fechar explicando quais cenários são possíveis para essa rescisão amigável. O que o Corinthians pode exigir na mesa, qual pode ser a estratégia do staff de Martínez e como essa decisão impacta diretamente o planejamento da temporada. Agora, a pergunta que realmente importa é a seguinte: como pode terminar essa rescisão amigável e quem sai mais prejudicado dessa história? Em uma negociação desse tipo, existem basicamente 3 cenários possíveis. O primeiro é o acordo com pagamento parcial. O Corinthians paga uma parte do que o jogador teria a receber até dezembro de 2027, encerra o vínculo e reduz o prejuízo futuro. O atleta abre mão de parte dos valores, mas ganha liberdade imediata para buscar novo clube após recuperação. O segundo cenário é a liberação sem compensação financeira relevante, caso o staff entenda que manter disputa judicial pode ser pior. Esse é menos provável, mas não impossível se ambas as partes quiserem encerrar o desgaste rapidamente. O terceiro cenário é a negociação travar e o caso ir para a disputa judicial. E esse é justamente o cenário que o Corinthians quer evitar. A diretoria sabe que um processo trabalhista envolvendo lesão, comunicação com médicos e ausência de cláusula proibitiva sobre jogos festivos cria margem para interpretação, e quando existe margem, existe risco. Ao optar pela rescisão amigável, o clube tenta passar mensagem de responsabilidade institucional, não agir por emoção, não agir por pressão de rede social, resolver no campo jurídico com cálculo e estratégia. Esportivamente, a perda existe. Martínez era peça útil de rotação, fez 70 jogos pelo clube, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Não era estrela, mas era a opção de intensidade no meio-campo. Mas também é verdade que o desgaste já afetava o ambiente e elenco forte começa por vestiário equilibrado. Financeiramente, encerrar agora pode significar economia futura significativa. Manter um contrato até dezembro de 2027 com jogador lesionado e clima insustentável poderia custar muito mais. O Corinthians
vive um momento de reconstrução, busca equilíbrio dentro de campo e fora dele, e decisões como essa mostram uma diretoria tentando agir com racionalidade, mesmo em meio à pressão. Agora eu quero saber de você, fiel. O Corinthians fez certo ao buscar rescisão amigável ou deveria ter ido até o fim tentando justa causa? Você acredita que Martínez teve responsabilidade no caso ou acha que o clube exagerou? Comenta aqui embaixo, deixa o gostei. Se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores do Timão. Tamo junto, vai Corinthians!